Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui, principalmente falar que, para mim, é um prazer enorme poder estar organizando esse congresso com a ajuda do Felipe, né, que nós dois idealizamos esse congresso, que iria acontecer de forma presencial, mas em decorrência de tudo que houve durante esse ano, infelizmente, obrigada, Elaine, obrigada pelo carinho. E em decorrência de tudo isso, nós precisamos mudar as nossas ideias, as nossas expectativas em relação a esse congresso, mas o intuito desse congresso era trazer para vocês palestras interessantes, palestras que pudessem agregar, né, a área da harmonização facial, que é uma das áreas que nós estudamos dentro da nossa pós-graduação, mas trazer inovações. O intuito era trazer nossos professores, então todos os palestrantes que vocês viram não são palestrantes de fora, são professores de vocês. Hoje nós teremos uma palestra especial e essa eu quero convidar todos que estão aqui para participar, porque será incrível com uma profissional que eu admiro muito. Eu vou falar um pouquinho dela e eu ia deixar para ser surpresa, mas pelo menos para quem está aqui na minha palestra, eu não vou deixar para ser surpresa, não. Eu vou falar no final da palestra quem vai ser, tá? Então, gente, eu vou iniciar a minha palestra intitulada Utilização da hidroxiapatita de cálcio na harmonização facial e aplicabilidades desse biomaterial multifuncional que nós estamos utilizando bastante. Eu falo bastante sobre hidroxiapatita de cálcio e aí a gente vai ver alguns resultados de estudos científicos, resultados meus, resultados de artigos, e vamos discutir um pouco sobre a importância dessa substância, uma substância nova ainda no mercado de trabalho, uma substância que ainda está sendo estudada, mas eu tenho me apaixonado cada dia mais pela utilização da hidroxiapatita na minha rotina, e é isso que eu vim trazer aqui. Para quem não me conhece, eu acredito que todo mundo aqui, ou boa parte, me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Geisiane, eu sou biomédica, tá? Formada pela Faculdade ACES aqui em Caruaru desde o ano de 2013. Inclusive, Ana Micaele está aqui, que é irmã de um grande amigo meu, professor Williams, que também é professor da nossa pós-graduação, ela mandou palminhas aqui, eu fui da turma dele, de graduação. Sou especialista em biomedicina estética desde o ano de 2014, possuo residência na área da harmonização facial, através de um reconhecimento da ABRAOF, que é a Associação Brasileira de Harmonização Orofacial. Sou pós-graduanda em Biologia Ortomolecular, mestrando na área de Educação, quase mestre. Estou quase aí com o pezinho, faltam só hoje terminar as correções finais da dissertação para defender na próxima semana. Estou com o pezinho aí no mestrado, graças a Deus. Sou docente. Então, sou mestranda na área de Educação em Saúde, tá? Estou finalizando aí com o pezinho no mestrado, faltam só algumas coisinhas aí para defender na semana que vem. Também sou docente, tá? De alguns cursos de pós-graduação, mas principalmente quero falar da coordenação do curso, a coordenação acadêmica do curso de Biomedicina, Farmácia e Enfermagem Estética, o curso da pós-graduação Unifip, no qual eu sou coordenadora desde a primeira turma. Então, há anos atrás, eu recebi o convite do Daniel e do Ellen Silva, que são os diretores da Unifip, Antiga Inovar, e foi um desafio para mim receber esse convite, porque eu não tinha experiência alguma na área de coordenação, e sim só na área de docência. E sou muito grata pela oportunidade que a FIP me deu há anos atrás em poder estar aí contribuindo para a formação de profissionais na Paraíba, em Pernambuco, no Nordeste inteiro. Então, hoje nós temos na pós-graduação Unifip algumas unidades tanto na Paraíba quanto em Pernambuco. Aqui em Caruaru nós temos unidades, João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras estão abrindo aí algumas turmas na área de pós-graduação em estética, sob a coordenação do professor Geildo, tá? Então, para mim é um imenso prazer poder estar aqui. Depois vocês leem mais algumas coisas do currículo, tiveram algumas coisas aqui que eu não coloquei, mas só para vocês me conhecerem um pouco da minha trajetória e por que eu decidi falar para vocês sobre hidroxiapatita de cálcio. Quando eu pensei em um tema para trazer aqui nesse momento e compartilhar algo interessante sobre a harmonização facial, eu pensei em trazer o tema da hidroxiapatita de cálcio por ser um tipo de produto que nós utilizamos há algum tempo,
Na verdade, eu comecei a ouvir falar sobre hidroxiapatita de cálcio há 1 ano e meio atrás, por aí, então não é um produto tão recente, tá? Mas eu sempre tive muita dificuldade na minha prática com a harmonização em relação à escolha de técnicas que fossem eficazes para o paciente, não apenas para os seus processos de harmonização ligados à transformação da face, como volumização de região de mandíbula, de mento, de malar. Não. Eu queria técnicas, eu queria trabalhar com técnicas que tratassem a pele do paciente no que se diz respeito ao seu processo de envelhecimento cutâneo, tá? E aí, há algum tempo já se tem ouvido falar sobre técnicas que fazem esse processo de bioestimulação do colágeno. Então, eu vou explicar para vocês o que são os bioestimuladores. Mas hoje, dentre esses bioestimuladores, eu escolhi a hidroxiapatita de cálcio para que nós possamos entender melhor sobre a reologia do produto, sobre a farmacologia, sobre a absorção e principalmente sobre os resultados que ele pode gerar dentro da harmonização facial nas suas diferentes aplicações. De uma forma geral, eu tenho aqui 2 imagens, e se vocês pudessem ver, eu queria que alguém falasse. O que é que vocês percebem de mudança entre essa mesma imagem do lado esquerdo e do lado direito em relação às modificações de estruturas anatômicas com o passar do tempo dentro do processo de envelhecimento? Quem poderia me falar? Pode ser aí no chat mesmo. Eu estou acompanhando aqui, então vocês podem falar no chat. O que é que vocês percebem? O que é que mudou? Não fisicamente externo, mas nessas estruturas gordurosas. A Sabrina falou aqui, diminuição da gordura facial, exatamente. Isso é um ponto que eu quero falar, tá? E deixa eu ver se alguém fala mais alguma coisa aqui. Vocês percebem que houve modificação também da região óssea, perda dos coxins, o Pedro falou aqui, processo de flacidez, correto. Tudo isso acontece. Vocês podem perceber que com o processo de envelhecimento é natural que algumas estruturas elas começam a perder sua funcionalidade. Então, a nossa face, durante a infância, algumas estruturas elas terão as funções de quê, Geisiane? De sustentar o nosso rosto. Então, o bebezinho, quando ele nasce, a bochechinha dele é bem sustentada, o rosto é bem gordinho, aquela face bem firme, cheia de colágeno, de elastina, ela vai sendo perdida com o processo de envelhecimento. E, Geisiane, quando eu começo a envelhecer? Quando você nasce. Então, o processo de envelhecimento, ele acontece quando o paciente, ele nasce. Então, às vezes o paciente chega no consultório e diz assim, ó, eu quero trabalhar com técnicas de harmonização, mas eu nunca trabalhei com nada que pudesse rejuvenescer o meu rosto. E aí é que está o diferencial das técnicas de bioestimulação do colágeno, onde nós não tratamos apenas o paciente de forma externa, de forma pontual. Nós tratamos o paciente de forma holística. O que é essa forma holística? É tratar o paciente em todos os âmbitos necessários dentro do seu processo de rejuvenescimento. Como vocês podem ver aqui, né, nesse passo a passo, onde eu trago para vocês sobre o conhecimento da fisiologia desse envelhecimento cutâneo. Então, quando a gente fala de processos de envelhecimento, quando a gente fala do envelhecimento de uma forma geral, eu começo a entender que aos 20 anos, aos 30 anos, aos 40 anos, aos 50, eu tenho modificações do meu tecido dérmico, eu perco densidade desses tecidos, eu perco funcionalidade das células que estão presentes nas 3 camadas da pele, e eu também perco uma certa estrutura imunológica que é conferida por essas células. Então, as minhas células imunológicas que participam dos processos de mediação de resposta, elas também perdem funcionalidade com o processo de envelhecimento cutâneo, tá? E aí, que células são essas? Como vocês podem ver aí, eu tenho uma imagem de passo a passo de mudança fisiológica da pele, desde os 20 anos até os 50 a mais, onde vocês percebem que houve uma redução nessas figuras de estrutura, de tamanho, de espessura da região epidérmica, da região dérmica e também de espessura dos coxins gordurosos. Vocês podem perceber que lá no final, na última foto, onde tem os 50 mais, a estrutura de gordura está bem menor do que a 20S, tá? Que seria aos 20 anos de idade.
Então, vocês podem perceber que, além dessas estruturas, a gente também perde qualidade de produção do colágeno e também de estrutura, tanto de colágeno quanto de elastina, tá? Eu estou falando de forma muito superficial, porque eu não vou me ater a essa fisiologia, mas eu já quero deixar aí para vocês que isso é o topo do iceberg, tá? Existem várias outras coisas, tipos de colágeno. Quem está participando do meu grupo do Telegram, ontem, por exemplo, eu já comecei a colocar lá algumas questões em relação aos tipos de colágeno e aos tipos de pele que nós temos e por que esses processos de envelhecimento eles vão acontecendo, porque esse é um processo muito complexo. Mas só para que vocês entendam e fechar essa imagem, eu tenho diminuição do colágeno, da elastina e dos coxins gordurosos, tá? Levando em consideração apenas tecido dérmico. Mas quando a gente fala de estrutura, a gente não só fala de tecidos dérmicos, a gente também precisa entender que é perdido tudo isso, coxim gorduroso, quantidade e qualidade de colágeno e elastina, mas também há uma coisa muito importante que também é perdida: o remodelamento da região óssea. Então, o formato do rosto do paciente no início da vida dele até o final não é o mesmo, tá? Então, aqueles formatos triangulares, arredondados, formatos a depender, que ontem eu lembro bastante que Vitor falou muito bem sobre as classificações que dentro da odontologia se pode identificar quais são os tipos faciais de cada paciente, entre o 1, o 2 e o 3. E aí não é objetivo nosso falar sobre isso hoje, mas essas modificações ósseas, principalmente nos tipos 1, 2 e 3, elas acontecem de forma muito viva, acontecem de forma muito alertante, no sentido de que essas estruturas, que muitas vezes conferem a sustentação da nossa face, elas começam a ser modificadas, perdidas, principalmente no que se diz respeito às áreas periorbiculares dos olhos, que é essa área aqui da região ocular, tá? Assim como a região zigomática, a região mandibular, são áreas onde essas estruturas ósseas elas começam a migrar, elas começam a ser absorvidas. E aí vocês podem pensar, Geisiane, mas se o paciente faz estruturação da pele com ácido hialurônico nas formas convencionais de reposição, eu já não consigo ter um resultado eficaz? Depende. Depende muito do paciente, da idade do paciente e do processo fisiológico, do nível que ele está. Então, um paciente de 60 anos, que já perdeu estrutura óssea, que já tem um processo de flacidez muito exacerbado, muito aprofundado, o que é que vai acontecer com esse paciente? Será que eu vou conseguir, apenas com o ácido hialurônico, fazer esse processo de bioestimulação, de reposição do tecido? Não. E aí eu trouxe artigos científicos que falam sobre essa diferença, e é por isso que hoje nós criamos passos a passos e métodos para tratar a harmonização facial, não apenas como a introdução de toxina botulínica e preenchedor. Nós tratamos a harmonização facial hoje de forma atual com técnicas de bioestimulação do colágeno, que secundariamente trazem uma harmonização facial, mas também trazem um melhoramento da saúde estética do seu paciente. Tá? E aí, gente, é importante que a gente lembre o seguinte: quando nós falamos de envelhecimento e quando nós falamos de harmonização facial, deixa eu só colocar aqui o meu celular para carregar, que ele estava descarregando. Pronto. Quando nós falamos de rejuvenescimento e principalmente de mudanças na região facial, mudanças de pele, mudanças no aspecto da pele em si, nós observamos que com o passar do tempo, com o passar dos anos, vários fatores acabarão influenciando na visão facial de um indivíduo, tá? Então, os padrões de beleza que nós temos hoje não são os mesmos padrões de beleza que tínhamos há 50 anos, 80 anos atrás. Eu, inclusive, trouxe para vocês uma foto que eu gosto bastante dessa foto. Ela foi retirada do livro da Andrea Tedesco, o livro de harmonização facial dela, onde ela fala muito bem sobre os padrões de beleza que aconteciam aqui,
vocês podem ver o busto de Nefertiti e como esse era o padrão de beleza há alguns anos atrás, alguns séculos atrás. E hoje, quais são os padrões de beleza que nós temos? São padrões de beleza com rostos mais marcados, rostos mais posicionados, através de técnicas de harmonização facial ou até mesmo a união de técnicas de harmonização e procedimentos cirúrgicos. Então, vocês podem ver aqui, nessas duas faces, que podemos observar que existem regiões de malar mais marcadas, mandíbula mais marcada, eu tenho aí um arqueamento da sobrancelha, que confere uma abertura no olhar. No caso dos homens, desse homem em especial que eu coloquei aqui para vocês, eu tenho uma melhora desse contorno mandibular que confere uma maior visão de masculinidade a esse homem. É exatamente isso que os homens procuram dentro da harmonização facial hoje. Mas aí eu vou fazer uma pergunta: como arquitetar um bom planejamento em harmonização? Eu acho que esse é um dos maiores erros, não erros propriamente ditos, mas eu acho que é uma das maiores falhas que os profissionais hoje cometem dentro das suas harmonizações. Primeiro, a harmonização facial é um tratamento, é um conjunto de técnicas que possuem o objetivo de melhorar, trazer traços característicos para aquele paciente de forma a deixar o rosto mais harmônico. Mas a harmonização facial não se trata em transformar essa face. Quando nós pensamos em transformação, a gente já pensa que harmonizar não é transformar. E antes de você escolher qual tipo de produto você vai utilizar na harmonização facial, qual tipo de técnica você vai utilizar inicialmente, eu gosto de seguir esse passo a passo aqui. Esse passo a passo foi um passo a passo que eu montei e eu dou ele nos meus treinamentos, justamente para que o aluno ele possa criar habilidades e competências para resolver casos diferentes e não apenas replicar técnicas iguais, transformando rostos de forma igualitária. Não é esse o nosso objetivo. Então, o primeiro passo para que você realize um bom planejamento em HOF é planejar. É arquitetar o que você olhar o paciente, entender quais são as necessidades dele. Segundo, biomodelar o colágeno dessa pele. Não adianta eu entupir o rosto do paciente com 10 seringas de ácido hialurônico, que é uma substância excelente, mas não é uma substância bioestimuladora de colágeno. Então, não adianta eu fazer a minha harmonização em uma pele que não está preparada para receber aquele produto. E a preparação dessa pele se dá através da utilização da biomodelação do colágeno, através desses bioestimuladores, onde eu posso elencar para vocês bioestimuladores como os sintéticos, que são os bioestimuladores ligados à aplicação da hidroxiapatita, do ácido L-polilático, da policaprolactona, através do Elancê e do Sculptra, tá? Que são dois outros produtos, além da hidroxiapatita, que podem ser utilizados nesse processo. E aí, como um terceiro passo, eu já bioestimulei, agora eu vou reposicionar os tecidos perdidos. Então, a última palestrante, ela vai falar muito sobre isso, porque ela é uma profissional excelente nessa área de reposicionamento de tecidos moles. Que reposicionamento é esse? Quando eu perco a estrutura de gordura, estrutura óssea, eu preciso reposicionar. Um grande erro que é cometido dentro da harmonização é apenas realizar preenchimentos na região do sulco nasogeniano, preenchimento do bigode chinês, sem que essa pele esteja bioestimulada anteriormente. Por que você diz isso, Geisiane? Porque eu vejo muitas pessoas ainda fazendo preenchimento de bigode chinês, onde esse bigode chinês ele vai estar proeminente não por causa da proeminência do sulco. Na maioria das vezes, essa proeminência vai se dar por causa da queda facial, da queda do tecido zigomático, da queda da região de mandíbula, que ocasionou uma piora na minha linha do bigode chinês. Então, antes de preencher um bigode chinês, o passo é reposicionar os tecidos perdidos após ter bioestimulado essa pele. E aí, por último, a gente vai fazer o que a gente chama de facetamento. Esse facetamento é justamente o passo onde eu posso utilizar o ácido hialurônico para trazer contornos e facetar o rosto do paciente, tá? Então, para mim, hoje, no consultório, são esses 4 passos que eu preciso cumprir antes de fazer uma harmonização facial.
Paciente meu no consultório, ele não harmoniza com ácido hialurônico antes de bioestimular a pele com algum tipo de bioestimulador sintético ou autólogo, tá? E aí depois a gente pode ver outros momentos para falar sobre a diferença desses bioestimuladores e como utilizar cada um deles em sua prática. De uma forma geral, o que são os bioestimuladores de colágeno são produtos que serão responsáveis pela estimulação natural da produção do colágeno, principalmente do colágeno tipo 1 e tipo 3. O colágeno tipo 1 que vai estar localizado na região de derme superficial, colágeno tipo 3 em derme mais profunda. Então, a região da pele onde o colágeno é produzido é na região dérmica, tá? Não na epiderme, não no tecido subcutâneo, região dérmica. E aí, os resultados, eles tendem a ser graduais e duradouros. E isso é um ponto negativo do bioestimulador para pacientes ansiosos. Por quê? Com o ácido hialurônico, o paciente chega no consultório, ele faz a aplicação do ácido e ele já está prontinho, a harmonização facial pronta. Com o bioestimulador, não. Ele vai ter um resultado? Vai. Mas aquele resultado de harmonização, de volumização, ele acontece de forma secundária. O efeito primário é um efeito que acontece com a produção do colágeno e isso acontece em um período de em torno de 21 dias. Então, eita, apaguei minha luz aqui, desculpa. Deixa eu ligar. Pronto. Em torno de 21 dias. Então, isso quer dizer que o paciente vai precisar esperar. E, na verdade, isso vai muito da consulta e da forma com que você traz o seu conteúdo para o paciente. Eu, no consultório, por exemplo, não faço harmonização sem antes explicar para o paciente tudo que eu vou fazer, explicar o que é um bioestimulador, porque a gente não consegue vender a técnica se o paciente não sabe que o bioestimulador é a melhor opção. Então, às vezes, ele acha, portanto, ver sobre ácido hialurônico, que o ácido hialurônico talvez seja a melhor opção para ele. E, na verdade, ele não conhece sobre os efeitos da bioestimulação. E é por isso que é importante que você, no seu consultório, abra portas para que os bioestimuladores possam aí estar presentes nas suas consultas, estar presentes nas suas falas de importância durante o seu planejamento em HOF, tá? Eu tô achando que vocês estão entendendo tudo, porque ninguém tirou dúvidas, mas se tiverem dúvidas, podem falar, tá? Estou à disposição de vocês. De uma forma geral, quando nós pensamos em análise facial, que seria o nosso primeiro passo, para analisar bem uma face, eu preciso entender quais são as consequências desse processo de envelhecimento. Então, se eu entendo o que acontece quando eu perco o suporte ósseo e perco a estrutura de coxim gorduroso, naturalmente eu vou entender melhor como acontece o processo de reposição desses tecidos, tá? E aí vocês podem perceber nessas figuras, eu tenho aí 3 figuras, 3 mulheres diferentes, tá? E aí vocês podem perceber processos de envelhecimentos diferentes, onde nessa primeira paciente, onde ela não está com processo de envelhecimento tão exacerbado, mas eu já começo a perceber que a estrutura da região dos olhos, tá? Então, a região periorbicular, ela já está um pouco mais profunda. Eu já observo um caimento na região do sulco nasolabial. Na segunda foto, já começo a perceber que a pele já vai ficando um pouco mais flácida, principalmente na área que a gente chama de jaw, que é essa área aqui final, ó, entre a mandíbula e o mento, que é a primeira área que começa a aparentar para a gente quando o paciente começa a desenvolver processos mais severos de flacidez. E esse terceiro caso, que é um dos casos mais complicados de tratar, é quando o paciente já está com perda de estrutura óssea, estrutura de coxim gorduroso, possui assimetria, porque vocês podem perceber nessa terceira foto quanto a ruga da região esquerda na foto é muito mais proeminente do que a direita, e isso traz para ela um peso maior de um lado do que outro. E tratar uma pele como essa, harmonizar uma face como essa, vai além do que aplicar botox e preenchimento. Tá? Então, é por isso que os bioestimuladores hoje vêm como estruturas farmacológicas que podem vir a contribuir para esse tipo de pele. E é difícil harmonizar uma pele como essa. É fácil fazer um antes e depois, mas é difícil manter a qualidade dessa pele por um período progressivo de tempo. Tá? Por que é que eu digo que é fácil fazer um antes e depois? Porque muitos profissionais estão apenas preocupados nos resultados imediatos. Ah, então eu utilizei aí 20 seringas, 15 seringas no rosto dessa pessoa e ficou perfeito, tá?
Mas será que esse rosto tem estrutura para receber 20 ml de ácido hialurônico durante muito tempo? Não tem, porque eu tenho flacidez, então é a mesma coisa de eu tentar modelar um tecido muito mole. Eu preciso sustentar melhor, colocar aí umas estacas no tecido para que eu possa sustentar e segurar essa sustentação. E eu só consigo fazer isso através das técnicas de bioestimulação. Então, eu vou falar agora para vocês sobre. Eu falei sobre alguns bioestimuladores, então hoje nós temos bioestimuladores da classe dos sintéticos, que são os bioestimuladores produzidos, como a hidroxiapatita de cálcio, a policaprolactona e o ácido L-polilático, assim como eu tenho bioestimuladores autólogos, como, por exemplo, o PRP e o PRF, que é o plasma rico em plaquetas e a fibrina rica em plaquetas, que inclusive a professora Mariana Rios, ela vai estar falando com vocês sobre a utilização desses agregados plaquetários, e é incrível essa aula dela. Mariana é fantástica nessa área, assim como a última palestrante de vocês, que é a nossa mestre na área de bioestimuladores e também na área de PRF. Então, ela é a melhor que eu já vi nessa área, então ela vai estar aqui com vocês. Eu queria pedir que vocês não perdessem a palestra dela, porque vai ser incrível. Tudo que ela fala é um aprendizado, ela é uma mulher maravilhosa e ela é uma pessoa, uma professora nata. Então, eu queria muito que vocês assistissem essa palestra dela. E aí a gente tem tanto o PRF quanto o PRP como dois biomateriais autólogos produzidos pelo próprio paciente, que podem aí também trazer resultados muito bons em relação à bioestimulação do colágeno e à melhora da estrutura da pele durante os processos de harmonização facial. Então, vou agora falar sobre o meu amor, que, assim, eu comprei a ideia da hidroxiapatita de cálcio, testei, gostei, e hoje, confesso para vocês que dentro da minha harmonização, eu pouco utilizo o ácido hialurônico. Meu carro-chefe hoje no consultório é utilizar a hidroxiapatita de cálcio, não só para bioestimulação, mas também para harmonizar em si. Então, eu consigo fazer reposição de malar, mandíbula, mento, enfim, várias coisas, preenchimento de têmpora, enfim, todos os meus preenchimentos hoje, principalmente os masculinos, eles são feitos com hidroxiapatita de cálcio, e eu vou dizer o porquê que essa substância ela é tão utilizada. Dúvidas, fiquem à vontade, tá? Para falar, eu estou à disposição de vocês. E aí agora a gente vai ver sobre algumas características reológicas do produto hidroxiapatita de cálcio que fazem com que ele seja um diferencial. Ele é um mineral que se encontra em uma forma de apatita de cálcio, um mineral natural, que é quimicamente similar ao composto mineral que estão presentes nos ossos e no esmalte dentário dos mamíferos. Então vejam só, quando eu disse para vocês que a gente perde estrutura óssea com o passar do tempo, e eu posso repor essa estrutura óssea com a aplicação de hidroxiapatita no rejuvenescimento, eu gosto de dizer que eu mato dois coelhos com a cajadada só. Porque eu estou volumizando, eu estou preenchendo aquela área, mas eu também estou tratando a minha estrutura óssea, fazendo com que haja uma melhora e um estímulo para que essa perda não aconteça de forma tão severa, tá? Essa hidroxiapatita, ela se apresenta através de uma fórmula farmacêutica com o envolvimento de microcristais, micropartículas, através de um pó brilhante de uma cor levemente azul acinzentada. E é por isso que o nome é hidroxiapatita de cálcio, mas muitas empresas colocam aí a cor diamante, né? Que eles falam, como por exemplo, na marca Renova, do Renova Diamond, que seria um tipo de ativo que eles utilizam em base da hidroxiapatita de cálcio. Então, o que é que eu tenho de falar sobre esse biomaterial? Vocês podem ver aí nessas figuras as esferas de hidroxiapatita de cálcio, tá? Esferas que estão aí envolvidas por outras substâncias dentro de uma seringa. Então, dentro da minha seringuinha de hidroxiapatita de cálcio, eu vou ter várias microesferas, esferas muito pequenininhas, que estão envolvidas por um gel. E aí eu vou dizer por que existe esse gel e por que essas esferas são tão pequenas, tá? Ela é um material que é biocompatível, assim como o ácido hialurônico é biocompatível, a hidroxiapatita também é um material biocompatível. Ele é não antigênico e biodegradável, opaco, absorvível, uma substância natural que está presente nos ossos e nos tecidos, de acordo com estudos que já foram publicados no ano de 2009.
E aí a gente começa a entender que essas características, elas começam a trazer uma funcionalidade dessa hidroxiapatita, não apenas como um produto bioestimulador, mas também como um produto volumizador secundário, tá? Então, o fato dela ser biocompatível, biodegradável e também por integrar algumas estruturas biológicas da nossa face, isso vai conferindo à hidroxiapatita características muito boas em relação à sua sustentação, tá? E a gente vai ver artigos que fizeram testes sobre a aplicabilidade dessa hidroxiapatita e compararam a hidroxiapatita com o ácido hialurônico. Qual é melhor? Será que eu posso utilizar os dois? Será que utilizar um ou outro é melhor? E é isso que a gente também vai ver aqui, tá? Então, de uma forma geral, essas esferas de hidroxiapatita, elas vão estar suspensas em um gel aquoso composto de glicerina e de uma substância chamada de carboximetilcelulose. Essas substâncias em gel, elas fazem com que as moléculas pequenas de hidroxiapatita, elas fiquem lá imersas nesse gel, porque elas são tão pequenas que eu não conseguiria fazer isso de uma forma diferente em constituição química. Assim como eu tenho nas seringas de ácido hialurônico a união das moléculas de ácido hialurônico com moléculas de disacarídeos, que fazem a união das moléculas do ácido, tá? Aqui eu tenho a união não só de disacarídeos, mas eu tenho uma união com a presença de tanto glicerina quanto carboximetilcelulose. Essas duas substâncias do gel, elas começam a ser absorvidas após a aplicação. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês do produto que eu utilizo em relação à bioestimulação do colágeno hoje, com hidroxiapatita, que é o Renova Diamonds, mas vocês vão ver alguns artigos de uma outra marca de hidroxiapatita, que é o Radiesse, tá? Que também foi o primeiro produto, na verdade, os artigos científicos hoje são baseados em estudos de Radiesse, porque foi a primeira hidroxiapatita que começou-se a ser utilizada, mas na seringa de hidroxiapatita dentro do Diamond, nós temos 70% de constituição da carboximetilcelulose, de tampão fosfato e de glicerina. E os outros 30% estão compostos por microesferas de hidroxiapatita. Os efeitos que esse produto gera são dois. Primeiro, o efeito de bioestimulação, que esse é o efeito base. A hidroxiapatita tem o poder de bioestimular o colágeno. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. O ácido hialurônico tem o poder de bioestimular o colágeno? Estão dormindo. Ana Paula falou só para encher. Não. Alguém respondeu não. Isso, vocês acertaram. Gabi falou que não. Bruna não. Vanessa não. Luzinete não. Estão muito inteligentes. Vejam só. O ácido hialurônico, ele não tem o poder primário de bioestimulação do colágeno, mas ele gera um poder secundário de bioestimulação. Por quê? Qualquer substância que é aplicada na nossa face gere um processo inflamatório, ela vai gerar um processo de produção de colágeno. Mas, primariamente, por sua constituição química, ela não bioestimula colágeno, mas o ácido hialurônico, ela vai ter aí uma característica que a Camila agora colocou, a uma ação higroscópica. O que é essa ação higroscópica? É uma ação e uma característica que o ácido hialurônico tem em reter líquido próximo a ele. Ele é uma molécula que adora reter água. Então, a pele com ácido hialurônico, ela fica muito mais hidratada, ela fica uma pele muito mais volumizada do que até mesmo com a hidroxiapatita, tá? Mas imaginem um produto que pudesse fazer a união da hidroxiapatita com o ácido hialurônico. Eu teria aí um produto fantástico, não só na volumização, mas na bioestimulação. E aí depois eu vou falar sobre essas técnicas novas para vocês. E aí, de uma forma geral, essas micropartículas, elas vão ter tamanhos que vão variar entre 25 e 45 microns de diâmetro. A reologia desse produto, que aí é uma longa história para que vocês entendam o que é a reologia de cada um dos produtos, mas a reologia é o tempo
que esse produto fica modelando na pele e as características que levam ele a ter mais elasticidade, mais viscosidade, ela vai aí ter um G alto, ou seja, ela tem uma boa elasticidade, ela tem uma boa viscosidade. Diante de outros produtos, ela é um produto bastante eficaz. Ela também passa por um processo de degradação natural de fagocitose no organismo, tá? E o período de degradação vai ser entre 9 e 18 meses. Na verdade, eu sempre falo que o efeito primário da hidroxiapatita de cálcio não é um efeito, eu tenho um efeito primário que é bioestimular. Eu tenho efeitos de bioestimulação, mas a bioestimulação gerada com essa hidroxiapatita através da produção, principalmente do colágeno tipo 3, ela vai estar aí presente na pele durante um período de até 2 anos. Então, a biomodelação gerada pela hidroxiapatita de cálcio pode ficar até 2 anos na pele do paciente. Isso tudo é bizu que eu estou jogando para que vocês possam vender melhor a hidroxiapatita, porque tem paciente que tem uma certa aversão em relação a isso, porque eles não conhecem o produto. Então, é muito comum que eles só queiram trabalhar com ácido hialurônico, tá? Aqui eu trago para vocês um quadro que mostra a diferença entre o processo de volumização e o tempo e bioestimulação após a aplicação do produto. Então, inicialmente, eu vou ter um processo de volumização. Então, eu apliquei, a pele vai ficar lá, pá, bem volumizada. Com o passar do tempo, essa volumização ela vai diminuindo. Vocês podem ver que aqui há uma queda na curva. E essa diminuição acontece pela absorção da carboximetilcelulose e também da glicerina, que são aquelas constituições que estão em 70% dentro da minha seringa. Então, depois que eu apliquei, volumizou bastante, eu vou ter uma diminuição desse volume, e aí é que começa o efeito de produção entre 10 a 21, 22 dias da produção do colágeno. Então, eu tenho os dois efeitos, mas o efeito primário principal é o efeito de bioestimulação. Depois que eu bioestimulei, que o tecido sustentou, eu vou ter um efeito de volumização, mas é uma volumização secundária. Então, entendam, qual é o melhor volumizador? Ácido hialurônico. Qual é o melhor bioestimulador com efeito secundário volumizador? Hidroxiapatita de cálcio. Então, hoje eu tenho trabalhado muito com técnicas de união de diluições do volumizador com o ácido hialurônico dentro da minha hidroxiapatita, porque aí eu consigo juntar os dois produtos e fazer uma aplicação muito mais eficaz. Tá? Então, eu tenho gostado bastante e tenho estudado diluições eficazes para isso. Dá um pouco de trabalho, mas eu tenho feito isso e tenho gostado dos resultados. Então, hidroxiapatita hoje é um diferencial, mas saber trabalhar com diluições associadas já é um diferencial a mais para você, tá? E aí, de uma forma geral, com a aplicação, eu vou ter a mudança na estrutura natural, vou ter um estímulo aí do colágeno, da elastina da pele, eu vou ter uma melhora na constituição desse tecido, eu vou ter uma melhora a longo prazo da reposição desse tecido com o passar do tempo e o processo de estimulação. De uma forma geral, esse mecanismo de ação, ele deve acontecer após a injeção do produto, mas é interessante que você não faça o processo de sobreposição, de sobrecorreção, ou seja, eu apliquei em uma região e eu vou lá e fico aplicando hidroxiapatita na mesma área sempre. Por quê? Ela volumiza muitas vezes de uma forma que eu não consigo controlar. Então, em uma mesma sessão, evite aplicar hidroxiapatita em 2 pontos iguais, para evitar que aquela área fique um pouquinho mais proeminente do que outra. Então, evitar sobrecorreções é essencial. De uma forma geral, também, eu tenho, na aplicação de hidroxiapatita, um processo estimulante da neocolagenase. Vocês podem ver aí nesse estudo uma formação de uma grande quantidade de colágeno tipo 1 e uma pequena quantidade de colágeno tipo 3 nesse estudo, em relação à remodelação do colágeno após a aplicação de hidroxiapatita. Vocês podem ver nessa segunda foto que a área de estimulação do colágeno ela acabou aumentando entre um ponto e outro. E já se é sabido, de acordo com vários autores, que corroboram essa ideia de que a hidroxiapatita, sim, pode trazer uma melhora da estimulação do colágeno na pele do paciente.
E aí, existem algumas indicações para o trabalho de preenchimento da pele com a hidroxiapatita de cálcio. Então, ela pode sim fazer um efeito preenchedor, mas é diferente, talvez, do preenchimento com ácido hialurônico. E eu posso aplicar essa hidroxiapatita em todas as áreas, como zigomático, suco nasogeniano, suco pré-mandibular, prega mentoniana, mandíbula, suco lábio mentoniano. Então, basicamente, em todas as regiões da face, eu posso trabalhar com hidroxiapatita. Posso trabalhar com hidroxiapatita no nariz, Geisiane? Não. Hidroxiapatita no nariz pode sim. Luzinete perguntou aqui, você insere a hidroxiapatita com ácido hialurônico? Sim. Eu faço a diluição da hidroxiapatita junto com o ácido hialurônico e misturo as moléculas. E aí eu consigo, em uma mesma seringa, fazer a aplicação dos dois produtos, tá? Mas também isso pode ser feito de forma separada, vai depender muito do seu objetivo. Então, eu posso aplicar hidroxiapatita em várias áreas da face. Existem áreas que não são tão recomendadas para a sua aplicação, mas aí eu vou ter um efeito bioestimulador dela, tá? Eu tenho o efeito preenchedor e o efeito bioestimulador. Pacientes que procuram tratamentos mais globais e não apenas tratamentos focais vão ter aí um efeito bioestimulador com a hidroxiapatita. Eu posso trabalhar a flacidez tanto corporal quanto facial, flacidez de região de colo, flacidez de mãos, com hidroxiapatita, com resultados muito bons. Pode ser hidroxiapatita e uma semana depois fazer o ácido hialurônico? Pode, não tem nenhum problema. Vocês podem até começar com a hidroxiapatita, fazer a bioestimulação e depois de 21 dias após o efeito inicial de bioestimulação, você trabalhar com o ácido hialurônico. Eu até prefiro que faça-se dessa forma para que você observe os efeitos que essa hidroxiapatita gerou. Então, deixar ela trabalhar. Se você sempre cria processos inflamatórios na pele, as interleucinas, principalmente em I10, que são interleucinas sinalizadoras do processo inflamatório, elas ficam meio malucas, porque elas não sabem até que ponto a pele já está pronta para cicatrizar. Então, eu aconselho ainda que você faça um passo a passo da seguinte forma: quer bioestimular com hidroxiapatita? Bioestimula, 20 dias depois você trabalha com ácido hialurônico. É uma opção. Ou então fazer os dois juntos na mesma sessão, tá? Com processos de diluição mais específicos. Quais são as áreas que não são aconselháveis? Na verdade, essas aí são repreendidas. Não é para usar hidroxiapatita nessa área. Região dos olhos, das ruguinhas aqui, ó, periorbiculares, essa área a gente não trabalha com hidroxiapatita. E aí, outras opções aí para essa área são os fios de PDO, as técnicas de hidratação com skin busters, tá? Região de glabela e região de nariz, jamais você faz isso, tá? Hidroxiapatita e ácido hialurônico a gente ainda trabalha no nariz. Glabela, não. Então, glabela a gente não vai trabalhar nem com hidroxiapatita, nem com ácido hialurônico. Regiões das rugas periorais e região labial também eu não trabalho com hidroxiapatita. Cuidado apenas com a aplicação de hidroxiapatita na região de mento, porque pode acontecer que com o passar dos dias de aplicação, essa hidroxiapatita tenha a vontade de migrar para o lábio. Eu já vi casos como esses, principalmente, isso já aconteceu em mim, eu fiz a aplicação de mento em mim e senti que a hidroxiapatita estava migrando. Então, existe todo um manejo de intercorrências para isso, mas essa migração ela pode acontecer e é preciso ter bastante cuidado. Não vou me ater sobre esse tipo de intercorrência, até porque vocês terão uma aula de intercorrências para eu não. Eu estou preocupada aqui com o tempo. Deixa eu ver que horas são. Eu tenho pouco tempo, então vamos lá. Então, onde jamais aplicar? Região de lábios, região dos olhos e em tecido superficial, tá? A hidroxiapatita ela é uma molécula muito densa e em tecido superficial ela pode sim trazer complicações. E aí eu trago para vocês, esse aqui é o protocolo que eu peguei lá da Renova. Ano passado eu fiz um treinamento na Renova para me tornar speaker da Renova em relação à aplicação de hidroxiapatita de cálcio. Então, por isso que eu estou utilizando aqui algumas coisas do próprio treinamento deles, por ter essa habilitação para ser professora e replicadora da Renova. E aí, na utilização da hidroxiapatita nos protocolos convencionais, nós podemos fazer diluições de 1 para 2, ou até mesmo diluições de 1 para 6, 1 para 8, a depender do que você objetiva, tá?
Então, uma seringa de hidroxiapatita, ela vai vir aí com a constituição de 1,25 ml, tá? Então, a seringuinha vem lá com 1,25. Você pode utilizar essa seringa de duas formas. Ou aplicar ela pura, se você quer, por exemplo, utilizar na região de malar, na região de mandíbula, para fazer volumização. Eu quero volumizar, eu quero dar efeito apenas volumizador em um paciente jovem. Você pode utilizar a hidroxiapatita sem diluição, ela pura. Mas eu só aconselho você fazer isso com a utilização de técnicas de aplicação supraperiosteais, ou seja, aplicações onde vocês irão lá a nível de osso, lá a nível de periósteo, semelhante à técnica que a gente faz no MD Codes, tá? Então, eu indico você trabalhar com hidroxiapatita pura nesses casos. Mas eu quero bioestimular, Geisiane, eu quero bioestimular e trazer um efeito secundário volumizador. E aí tem algumas diluições que você pode fazer. Na face, a utilização de 1,25 também de lidocaína, fazendo uma diluição de 1:2. Então, você pode pegar 1,25 da seringa, mais 1,25 da lidocaína, fazendo uma diluição de 1:2 para bioestimular a face do paciente. Assim como no corpo, você pode adicionar não uma quantidade de 1,25, mas uma quantidade de 5 ml. Nesses 5 ml diluídos com a seringa, eu vou ter um resultado final de volume de 6,25, e aí eu posso fazer a aplicação na região do braço, na região da barriga, interno de coxa, bumbum. Eu posso trabalhar também com esses tipos de bioestimulação com a hidroxiapatita e posso trabalhar na região das mãos, no rejuvenescimento de mãos. Eu até trouxe um artigo para vocês que fala sobre isso, com a utilização também de diluição em 1:2, tá? De uma forma geral, essas técnicas de aplicação, elas estarão variando de acordo com o nível da pele que você irá aplicar o produto. Então, eu posso aplicar hidroxiapatita em um nível mais profundo, a um nível de estrutura óssea, ou posso trabalhar a nível dérmico, de derme mais superficial e derme mais profunda. Isso vai depender da técnica que você trabalha e vai depender do objetivo que você tem em cada um desses tratamentos. De uma forma geral, a bioestimulação do colágeno com a hidroxiapatita, ela pode ser feita nas áreas de terço médio, terço inferior, tá? Como vocês podem ver aí na figura. Eu tenho aí no ponto A, B, C, D e E, algumas aplicabilidades da hidroxiapatita sendo utilizada na sustentação da face. Nesse caso, ela está sendo utilizada de forma diluída. A aplicação, ela acontece com a microcânula. Então, nós inserimos a cânula mais aqui embaixo e vamos fazendo processos de retroinjeção em leque para a aplicação dessa hidroxiapatita, tá? A literatura fala que a aplicação também pode ser com agulha. Fica muito a critério, mas eu ainda prefiro utilizar a microcânula, porque a cânula, ela permite que você consiga soltar rugas que estão dentro da pele de forma mais firme, tá? Então, eu prefiro trabalhar com cânula, mas trabalho também com agulha para esses tipos de indicações. Nós temos também as diluições para a sustentação facial. Então, aí vocês podem ver as diluições mais comumente utilizadas. Então, esses pontos que vocês veem aí, 1, 2, 3, 4 e 5, são os pontos base do MD Codes, são os pontos onde nós utilizamos, principalmente na técnica dos 8-point lift, que é a técnica onde eu consigo volumizar a região de malar, mandíbula, mento e região de jaw de uma mesma vez. Eu posso fazer todas essas técnicas com a hidroxiapatita. Tenho resultados muito bons e são técnicas sutis, não são técnicas que trazem resultados muito pesados para o rosto do paciente. Então, eu gosto bastante de utilizá-las. Aqui eu também trago outras diluições, tá? A título de conhecimento para vocês. Essa profundidade para tratar a pele é subcutânea. Então, essa profundidade para tratar a pele nessa técnica anterior é periosteal. Você vai a nível de osso, tá? A nível de periósteo mesmo. A subcutânea seria um pouquinho mais em cima, aí a gente vai trabalhar a nível de osso. Eu tenho aí também essa figura onde se mostra vários tipos de marcações. Não é o nosso objetivo hoje falar sobre tratamentos corporais, mas hoje no consultório eu também tenho utilizado bastante a hidroxiapatita no rejuvenescimento corporal. Então, região de colo, de pescoço, região de braço, aqui embaixo do braço, nessa gordurinha do tchau, região de interno de coxa também e abdômen são áreas que nós podemos trabalhar com a hidroxiapatita hiperdiluída.
Daí agora eu quero trazer alguns estudos, tá? Estudos que eu trouxe para vocês, bem recentes, sobre a utilização da hidroxiapatita. Todos esses estudos, infelizmente, eles não são em português, então, se vocês quiserem, eu vou deixar disponível lá na minha bio do Instagram um atalhozinho para vocês entrarem no grupo do meu Telegram. E lá eu vou estar enviando hoje tanto áudios sobre os artigos, quanto também comentários sobre esses estudos, e vou mandar os estudos lá, tá? Então, se vocês quiserem ter acesso, vocês precisarão entrar lá no meu canal do Telegram, mas no final eu digo como vocês vão fazer isso. Esse estudo aqui é um estudo que utilizou o Radiesse, que é a hidroxiapatita da Galderma, o Radiesse em si, com a funcionalidade da hidroxiapatita para a correção de regiões da face, principalmente de regiões perdidas com o processo de envelhecimento. Vocês podem perceber aí nessa figura que eles fizeram a microscopia de varredura no estudo, na região inicial da hidroxiapatita, e eles começaram a perceber que com o passar das semanas, se eu não me engano, foram 3 a 6 semanas que eles fizeram essas avaliações do tecido, que as estruturas de colágeno da pele, elas melhoraram, elas tiveram um tamanho maior após a aplicação da hidroxiapatita, corroborando a ideia de que a hidroxiapatita, sim, é um potente bioestimulador de colágeno, tá? E aí tem outras coisas, ó, eles nesse próprio estudo, eles também fizeram, eu mudei aqui, mas não apareceu ainda para vocês, deixa eu só ver aí se já mudou o slide, porque aqui não está mudando. Agora. Nesse estudo, vocês podem perceber que eles trabalharam com a região do sulco nasolabial, do sulco nasogeniano também, utilizando técnicas em leque com a hidroxiapatita de cálcio na face, e aí vocês podem perceber a melhora e a suavidade, né? Vocês podem ver que na foto do antes existia um peso maior na região, tanto nasolabial quanto na região de malar. E isso tudo acabou sendo suavizado com a aplicação da hidroxiapatita, porque não é que ela puxa o tecido, mas ela estimula o colágeno a ponto desse tecido ficar mais adequado no local correto, tá bom? E aí, nesse mesmo estudo, que inclusive eu não sei se esse QR Code vai dar certo, mas eu coloquei um QR Code para vocês acessarem diretamente o estudo. Se não conseguirem, não tem problema, vocês podem entrar em contato comigo. Mas esse estudo também fala sobre a modificação da hidroxiapatita e faz um processo de estudo em relação aos vários autores que utilizaram hidroxiapatita para bioestimulação do colágeno, onde vocês podem perceber uma melhora. Olha que melhora fantástica desse bigode chinês, onde a aplicação não foi de ácido hialurônico, foi de hidroxiapatita de cálcio. E vocês percebem que o ácido hialurônico, ele pesa no rosto do paciente. Então, você preenche um bigode chinês e o paciente fica com o rosto pesado, fica com o rosto com aspecto muito gordinho na região labial. Já a hidroxiapatita, não, ela vai gerar um resultado leve, uma harmonização facial muito leve, muito sutil. E é isso que eu gosto da hidroxiapatita, por isso que eu gosto muito de trabalhar com ela, por causa desses resultados. Então, no caso desse homem, vocês podem perceber o quanto a pele dele mudou, e até parece que ele preencheu, colocou aí um enchimento dentro do rosto. Esse enchimento é o efeito secundário da hidroxiapatita de volumização, tá? Então, como eu falei para vocês, inicialmente eu tenho uma bioestimulação, mas secundariamente a isso eu tenho um processo de volumização. Não tão forte quanto os volumizadores de ácido hialurônico, mas aqui eu não estou trabalhando com um produto que só preenche, eu estou trabalhando com um produto que preenche e bioestimula. Esse outro estudo é muito massa, eu gostei muito dele. Inclusive, ontem eu estava maravilhada estudando sobre a comparação reológica, ou seja, eu falei da reologia da hidroxiapatita, mas esse estudo ele fala sobre a reologia, sobre todos os aspectos farmacológicos da hidroxiapatita com o ácido hialurônico, tá? Eles fazem uma comparação entre um e outro. Quem é melhor? Quem é mais elástico? Quem dura mais? E aí foi muito importante, eu trago aqui alguns resultados desse estudo para vocês. Para mim tá pequenininho que eu tô vendo pelo celular, mas eu vou só mudar o foco para poder explicar para vocês melhor. Essa tabela é uma tabela que vai estar na figura 2 lá desse arquivo, que eu vou mandar para vocês lá no grupo do Telegram. E aí, ó, vocês podem perceber que eles fizeram a utilização de comparação do Radiesse, que é a hidroxiapatita de cálcio,
estudada, tá? Eles não usaram o Diamond, eles usaram o Radiesse. E aí, nesse Radiesse, eles começaram a perceber que, em comparação dele ao Juvederma Volume, ao Juvederma Ultra Plus, que são os volumizadores da Juvederm, que são os melhores volumizadores com ácido hialurônico. Eu vou falar mais sobre o grupo do Telegram, tá, Elaine? No final eu falo melhor sobre isso. E algumas particularidades em relação a esses produtos, vocês podem perceber que o produto volumizador, os ácidos hialurônicos, eles mantêm uma linearidade. Então, você aplica e eles não mudam muito em relação ao processo de volumização. Ele aplica e ficou lá. Eles não alteram tanto a pele em relação à sua elasticidade e sua viscosidade. Mas quando eu olho na linha vermelha, que é a linha inicial lá do Radiesse, ele já tem um poder de volumização inicial, que é o ponto G inicial, muito maior. E quando eu faço a aplicação, ó como ele melhorou. Ele foi o único que teve um crescimento alto do início ao fim, tá? Em relação ao Juvederm Ultra, ele também teve ó, esse crescimento, que é o último, lá embaixo. Só que o crescimento inicial dele, a volumização inicial dele não era nem tão pouco parecida com o Radiesse da hidroxiapatita. Então, a hidroxiapatita, por esse estudo, veio a conferir características, tá? Dérmicas, que permitiam uma alta viscosidade do produto, conferindo uma maior permissibilidade no esculpimento da face e também uma alta elasticidade, que vai conferir vantagens da resistência às aplicações de força no momento da aplicação. Então, pacientes com a musculatura muito pesada, a hidroxiapatita, ela pode até ser um produto mais adequado para a volumização, justamente por causa desses fatores reológicos de viscosidade alta e elasticidade alta, tá bom? Aqui eu trago alguns casos para vocês. Esses são casos meus, tá? Eu só coloquei 2 casos, porque são 2 casos que eu gosto bastante deles e que tiveram história. Deixa eu só ver se já passou aí para vocês, que para mim aqui não passou. Deixa eu só ver aqui para passar. Meu Deus, eu já estou em cima da hora. Agora. Pronto. Gente, eu tenho no máximo 10 minutos, que Felipe já vai me dar uma pizza, porque eu tô passando do tempo. Mas esse caso aqui é um caso de um paciente meu. É um caso que me chamou bastante, me intrigou bastante. Esse paciente, ele é médico, tá? Então, um médico vem procurar você para fazer uma harmonização facial, você já fica aí com o pezinho atrás, com medo de dar errado. Mas ele disse, não, Geisiane, eu já vi uns resultados seus, eu quero fazer com você. E aí, ele tinha flacidez na região da face, mas vejam só que resultado. Aqui, nesse paciente, eu utilizei cerca de 4 seringas de ácido hialurônico, tá? Então, eu utilizei, de hidroxiapatita de cálcio. Eu trabalhei apenas a região de mandíbula. Aqui não foi trabalhado malar, eu trabalhei um pouquinho de malar em outras áreas, em outro momento, mas nessa foto apenas foi hidroxiapatita de cálcio. Eu utilizei essas 3 seringas em diluição de 1:2, tá? A técnica que eu utilizei é a minha técnica de região mandibular e região de mento, tá? Onde eu apliquei pontos de MD Codes e pontos também de utilização de microcânula para melhora do contorno. Então, ele tinha um tipo facial muito parecido com o tipo 3, e a partir disso eu comecei a utilizar a mescla de técnicas para trazer um resultado mais potencial. Ele era um paciente muito, muito exigente, um paciente que queria muito melhorar a característica do rosto dele, mas ele queria ter um resultado mais leve, mas principalmente ele queria tratar a flacidez. Então, mesmo sendo um paciente jovem, eu escolhi utilizar a hidroxiapatita de cálcio nele. Gostei muito do resultado dele, ele também ficou muito satisfeito. Esse resultado é de um pós-imediato. A gente ainda depois realizou outras sessões, porque ele ainda queria mais resultado, então eu realizei um pouquinho mais, mas eu trouxe esse resultado aqui porque foi um resultado com hidroxiapatita. Geralmente, toda a galera da harmonização faz isso aí com ácido hialurônico, eu consegui fazer isso economizando muito mais, porque você, com a hidroxiapatita, você utiliza, por exemplo, com ácido hialurônico, eu utilizaria aí cerca de 10 seringas de volumizador para fazer esse resultado.
Com a hidroxiapatita diluída, eu utilizei 3 ml, só que 3 ml e meio, né? Porque cada seringa vem 1,25. Quando eu diluí isso, eu praticamente tripliquei o meu volume. Eu apliquei aí um volume de quase 10 ml. Então, eu consigo ter um resultado muito bom, muito sutil e muito mais barato. Então, comparem aí 3 seringas de hidroxiapatita com 10 de ácido hialurônico. A hidroxiapatita acaba sendo bem mais barata para o paciente, tá? Então, vem aí também uma outra vantagem para mim de usar a hidroxiapatita, que é o valor. Se você souber trabalhar com as diluições e souber trabalhar bem, você tem um resultado muito bom. Esse outro paciente, ele veio para mim com já indicação também. Esse outro paciente também é médico, tá? Os dois, eles eram, enfim, tinham uma proximidade, então vieram os dois para mim. E o questionamento desse paciente, para mim, foi o seguinte: ó, Geisiane, eu gosto do meu rosto, mas eu acho que o meu nariz é muito grande. E eu queria fazer uma rinomodelação. E aí, ao avaliar o rosto dele, eu percebi que o problema dele era falta de mento, era falta de queixo e não falta de nariz ou excesso de nariz. O nariz dele é bonito. E aí eu indiquei para ele fazer apenas o preenchimento da região de mento. A gente não mexeu na mandíbula, a gente só mexeu no mento. Nesse caso dele, a gente ainda vai fazer mais projetos de harmonização. Vocês podem perceber aí nessa bolinha o quanto a distância em relação do nariz ao mento mudou com o preenchimento. Nesse caso, a gente utilizou 5 ml de hidroxiapatita na região do mento, tá? E aí, esses resultados são os resultados de pós-imediato, e ainda cabe mais um pouco, tá? O ideal é que a região de ângulo do queixo, ela toque no nariz em relação ao ângulo. Então, ainda falta um pouquinho mais, só que eu não trabalho com excesso de produto por área. Então, sempre os pacientes precisam voltar para refazer os seus processos de harmonização, porque eu realmente não gosto, por questão de segurança, de trabalhar com muitas seringas em um mesmo momento, tá? Mas aí eu gosto muito desses dois resultados e trouxe para vocês para corroborar tudo que eu falei em relação ao uso da hidroxiapatita na harmonização facial e na bioestimulação do colágeno. Um outro caso, um outro estudo muito bom, é esse estudo que faz o tratamento da utilização da hidroxiapatita no rejuvenescimento de mãos, tá? Você pode fazer a aplicação da hidroxiapatita pura nessas áreas com microcânula ou por técnica pontual. A gente tem resultados muito bons nessa área também. E é isso, gente. Eu tô correndo aqui agora porque eu preciso terminar. Mas aí é isso. Queria dizer para vocês, agradecer a todos que ficaram, todos que participaram. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aplicação, esse tipo de aplicação é um tipo de aplicação muito inovadora, onde, se vocês adentrarem nessa área, eu posso dizer que eu me classifico como uma profissional pioneira a falar de hidroxiapatita de cálcio no Nordeste, porque até então ninguém falava sobre isso. E quando eu comecei a falar sobre hidroxiapatita, muita gente falava: ah, isso não serve. E eu trouxe para vocês estudos científicos que corroboram o que eu estou falando em relação às aplicabilidades, tá? Então é isso. Se você tirar uma foto nesse QR Code, você vai entrar diretamente no meu Instagram. Lá no meu Instagram, vocês terão um link na bio, um link de acesso aos meus conteúdos, tanto de Instagram quanto de Facebook, e também no meu canal do YouTube. E lá também vocês vão ter acesso ao link do meu grupo lá do Telegram, que se chama Jay's Anatomy. Olha que legal, eu gostei muito dessa ideia aí da galera do marketing. E o nosso grupo Jay's Anatomy é um grupo composto dos meus alunos, onde semanalmente eu vou estar liberando para vocês conteúdos bem específicos, que não vão ser divulgados nem no YouTube, nem no Instagram, tá? São conteúdos de áudios e conteúdos de quizzes, onde vocês irão tirar dúvidas em relação a um projeto novo que eu estou montando, porque vem aí um curso fantástico a nível nacional sobre bioestimuladores de colágeno e hidroxiapatita de cálcio. Então, eu estou planejando há algum tempo esse curso, e daqui uns dias, daqui um mês mais ou menos, eu vou estar divulgando para vocês como esse curso vai acontecer. E assim, eu estou muito animada, estou trabalhando incansavelmente para que esse curso aconteça. E tá aí as minhas redes sociais, ajudem a me divulgar, porque um hacker, graças a Deus, tomou a minha conta do Instagram nos últimos meses e eu estou começando tudo do zero. Então, se vocês puderem me ajudar, a Titi aqui agradece, tá, gente? Queria muito, muito, muito dar um abraço em cada um de vocês, agradecer muito a presença de vocês aqui, dizer que para mim é um prazer
poder idealizar. Eu pensei nesse congresso com muito carinho, espero que vocês estejam gostando. E queria deixar aqui essa frasezinha, que para mim é minha frase que chama sempre muita atenção, que é justo que muito custa aquilo que muito vale. E sempre é isso, né? Em tudo que a gente vai fazer, é muito justo que custe muito aquilo que para a gente tem muito valor. Então, que vocês possam sempre estar aí na caminhada, participando de tudo que vocês puderem, para serem bons profissionais, para atuarem de forma excelente dentro da estética, de forma humana e de forma leal dentro da nossa área. Então, queria muito agradecer a presença de todos e beijinhos. Se vocês tiverem dúvidas, entrem lá no canal do Telegram e tirem dúvidas de lá, porque eu não vou conseguir ficar aqui mais tempo, porque eu tenho outros palestrantes, inclusive vou ficar aqui agora assistindo as outras palestras, tá? Então, eu espero que vocês estejam gostando. Muito obrigada.